Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Que bom que vocês estão aqui. Hoje é dia 10 de janeiro de 2024. São agora 9 horas e 47 minutos, horário de Brasília. Sejam bem-vindos todos. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Que bom que vocês estão aqui. A gente vai continuar a leitura do livro de Hebreus a partir do capítulo de número 4, né? A gente leu o 3 ontem e hoje a gente vai ler o 4. Se você puder fazer o favor de abrir a tua Bíblia, a gente vai fazer a leitura aí, tá bom? Deus abençoe. Nelly Simão, bom dia, irmã. Tudo bem? Bom dia, Leonardo. Tudo beleza aí? Então, se você puder fazer o favor, abra aí a tua Bíblia e a gente vai fazer a leitura a partir do capítulo 4. Nós vamos lê-lo, né? Ler todo ele, tá? E aí vamos ver se dá tempo da gente falar sobre tudo, apesar que é uma leitura tranquila, né? Tem apenas uns 2 pontos aqui que eu quero esmiuçar aqui com você, eu quero abrir ele, né? Pra gente poder falar um pouquinho mais sobre. Mas no mais é uma leitura, né? Então a gente vai fazer a leitura, tá? O entendimento é tranquilo. E a gente vai falar então aqui sobre aquilo que Deus traz pra gente nessa carta aí, né? Você vai ver, eu tô com um pouco cara de sono porque eu cheguei tarde ontem, né? Você sabe, a gente teve culto fora, o pastor viaja, vem, chega cansado, né? Hoje a gente vai viajar de novo. Hoje a gente tem culto lá em Tijucas, né? Vamos fazer Santa Ceia lá também. E tá tudo certo, né? Vamos caminhando aí. Tá legal? Glória a Deus. Jesus é bom, né? Quando vocês vão procurando aí, Sandroca, bom dia. Lúcia, eu vou dando uns bom dia aí. Você não colocou o Twitter aqui, né, filho? Que eles estão colocando agora. Aí tá bom. É que coloca aqui embaixo, assim, onde ele fica só eu vendo, conversando com as pessoas e a parte dele fica aqui para baixo daí, sabe? Tipo isso. Mas o era. Agora é aqui, mas tá bom, não tem problema. Tá tudo bem. Liga aqui no meu telefone aqui, que eu acho que isso aqui tá sem bateria. Vamos lá, capítulo 4, Hebreus, capítulo 4, verso 1. Eu vou ler o texto. Posso ler? Vocês já encontraram aí? Fernando Bianchi, Lourdes Facchio, Paulo Toporowski. Bom dia. É dia 9 de março, né, filho? Londrina. A gente já tá agendado o culto para Londrina, próximo culto para Londrina, dia 9 de março, tá? 9 de março, culto Londrina, tá bom? Já tá agendado aí, atenção, você que quiser vir ao culto aí presencial, né? Dia 9 de março, Londrina, tá bom? Já está agendado, vai ser no mesmo lugar que foi o último, tá legal? E ali a gente vai fazer, então, vamos começar o cadastramento, vamos começar a cadastrar o pessoal ali em Londrina para o batismo, tá? Então a gente vai fazer o culto dia 9 de março em Londrina, tá bom? Bom dia, Ângela. Bom dia, Rosinha. E aí você que mora aí no interior de São Paulo, vai ficar bem perto para você em Londrina aí, né? Pessoal do interior de São Paulo aí já vai se programando, eu já tô dando data antecipada, né? Apesar que o aeroporto de Londrina é um saco, né? Mas a gente também não consegue ir de avião para lá, tem que ir de carro, né? Porque avião não dá, porque não tem horário de voo, né? Mas tá bom. Então a gente vai estar dia 9 de março, tá? Vai estar em Londrina aí, então vai se preparando aí, anotando na tua agenda, tá bom? A gente vai fazer no mesmo lugar que a gente fez o último, tá bom? 9 de março. Eu vou ler o texto já, tá? Capítulo 4 de Hebreus, verso 1, diz assim, ó: Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse:
Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, abre aspas, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia, e outra vez nesse lugar não entrarão no meu repouso. 6. Visto, pois, que resta em alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetrará até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Obrigado, Chico. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, querido Deus Espírito Santo, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada do céu aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e quebrantar o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. O escritor da carta aos Hebreus, ele traz algumas relações de tempo tratando sobre o povo que ouviu a voz de Deus através de Moisés, né? E falando novamente, ele fala sobre a desobediência, né? E ele aqui traz como exemplo as pessoas que desobedeceram e morreram no deserto. Mas eu acho interessante quando ele traz esse texto e ele diz assim no verso de número 2, eu queria que você lesse comigo aqui, porque eu acho que é bem importante o verso 2, e diz assim, porque também a nós foram pregadas as boas novas. O que são as boas novas? É o Evangelho, é a palavra de Deus, tá? Então as boas novas são o Evangelho de Jesus Cristo que nos foi pregado. E ele diz, porque também a nós foram pregadas as boas novas, vírgula, como a eles, vírgula, também. Eles quem? O povo que pereceu no deserto. Tá? Ele está fazendo uma relação aqui de tempo, né? Entre aqueles e estes. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Veja, por que a pregação do Evangelho, que a palavra de Deus não teve efeito na vida das pessoas? Olha aqui. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, se você não crê, se a palavra de Deus não faz efeito na tua vida, porque você não crê. Então, a palavra de Deus não vai fazer nada na tua vida se ela não estiver misturada com a fé. Muitas pessoas, né? A grande maioria das pessoas não consegue receber uma palavra profética, por exemplo, na sua vida. Não consegue receber uma palavra profética na sua vida porque ele não consegue acreditar. Entendeu? Porque as pessoas não conseguem crer. Porque não acredita. Porque as pessoas desanimam no meio do caminho. Entendeu? Porque começa a demorar. Sacou? Ontem, por exemplo, eu li uma mensagem de uma pessoa que mandou para mim no WhatsApp, brigando comigo, apesar de ser a minha ovelha, né? Brigando comigo, dizendo que tudo aquilo que eu falei não aconteceu.
Ela mandou uma mensagem bem dura para mim ontem. Quando eu cheguei em casa, eu acho que 1h30 mais ou menos da manhã de hoje. Eu fui ler as mensagens do WhatsApp para responder e recebi uma mensagem de uma irmã. Uma mensagem dura até. Fiquei meio surpreso, né? E ela brigando comigo, dizendo assim, eu não vou mais acreditar nas coisas que você fala, porque tudo que você falou não aconteceu. Eu guardei comida, a comida estragou. Eu vou jogar fora. Eu virei escárnio de todo mundo, vou continuar sendo sua ovelha enquanto Deus mandar. Mas eu acho que você é emocionado. Falou pra mim isso, né? E quando você fica emocionado, você fala as coisas dizendo que Deus falou e não foi Deus que falou nada, porque não aconteceu nada. Entendeu? Por que a palavra que foi falada não tem efeito no coração dessas pessoas? Porque as pessoas acreditam por um determinado tempo nas coisas. Mas se esse tempo ele se demorar um pouquinho, elas desviam e vão embora. Porque as pessoas vivem por aquilo que eles veem. Entendeu? Por aquilo que eles... Eu falei para vocês aqui sobre a Arca de Noé, né? Que quando Noé entrou na arca, levou 7 dias para começar a chover. Entendeu? Então esse tipo de gente, tem gente que aguenta o primeiro dia, tem gente que aguenta o segundo dia, tem gente que aguenta o terceiro dia, mas tem muita gente que não consegue esperar o tempo de Deus das coisas acontecer. Outra coisa, as pessoas eles não têm sabedoria. Quando o pastor disse que nós precisamos guardar, ter reservas de alimento, o que eu disse para você? Eu disse para você que você não deve guardar ela por muito tempo, que você deve ter uma reserva para 30 dias e que quando você comprar uma nova, você come a que ficou do mês passado, aí você guarda de novo para mais 30 dias, come a que ficou no mês passado. Não foi isso que eu falei para você? Agora, se você pegar e começar a socar comida no teu armário e ficar um ano guardado, é claro que vai estragar tudo, porque você não tem sabedoria. Agora você tem que ir trocando, você tem cérebro, né? Quem não tem cérebro, é óbvio que vai dar bicho no arroz, vai dar bicho no feijão, se você não colocou o alho dentro da garrafa, né? E daí você, então, passou um tempinho, você come aquela e refaz o teu estoque e mantém sempre o teu estoque de pé e vai comendo e vai mantendo. É uma questão de sabedoria, eu acho. Eu faço isso na minha casa. Entendeu? Eu faço isso na minha casa. Não é? Aqui na minha casa a gente tem um depósito bem grande de comida. A gente distribui muitas cestas básicas todos os meses. Muitas. Então ontem, por exemplo, o tio Gerson foi no mercado. Antes de ontem ele foi no mercado. Estava sem o caminhão, ele foi de caminhonete, ele foi 2 vezes no mercado. Então a gente está montando as cestas para distribuir para as pessoas carentes, para os nossos missionários, né? Montando todas as cestas. Mas o que o tio Gerson faz? Ele pega todo o alimento que ficou do mês passado, que a gente tem de reserva, e vai distribuir agora, e esse novo que ele comprou vai para a reserva. E a gente tem um bom armazenamento, uma quantidade boa de comida, para 60 dias, para todos aqueles a quem a gente ajuda. Mas a gente faz esse gerenciamento de estoque para não deixar estragar nada. Então você faz uma coisa com inteligência, né? Porque você tem uma cabeça enorme para pensar, né? Entendeu? Então, a palavra de Deus em muitas pessoas ela não faz efeito, porque ela não vem misturada com a fé, ela vem misturada com a emoção. Só que a Bíblia diz que nós devemos prestar a Deus um culto racional e não um culto emocional. E a maioria das pessoas são emocionadas. Entendeu? A maioria das pessoas são emocionadas. As pessoas, para que não chegue em cima da hora e muita gente fala assim, eu não tenho dinheiro e tal, né? Então antecipadamente, pela misericórdia, Deus vai falando antes, você vai falando e você vai se prevenindo, você vai se precavendo, né? E você é inteligente. Entendeu? Mas nem todo mundo é igual, né? Mas tá bom. Cada um é cada um. Entendeu?
Cada um é cada um. Então, a gente observa que o povo de Deus que saiu do Egito pela promessa, preste atenção na palavra. Eu estou só te contando um testemunho meu, né? Então o povo que saiu ouviu Moisés falar: olha, Deus falou que vai levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Não foi essa a conversa? Mas eles levaram quase 3 anos e 7 meses para ir do Egito, de onde eles saíram, até chegar em Canaã. 3 anos e 7 meses eles levaram para chegar lá. Ok? Durante todo esse tempo, eles foram na expectativa de entrar. Quando eles chegaram, eles resolveram não entrar. E aí eles tiveram que ficar mais 36 anos e alguns meses, que completou os 40 anos, caminhando no deserto, né? Porque eles não obedeceram, né? E não obedeceram e morreram no deserto. E eles não entraram em Canaã. Mas eles não entraram por quê? Por causa da desobediência. Porque eles ouviram a palavra, eles não souberam como lidar com ela, porque faltou a fé. Entendeu? Faltou a fé. Então, muita gente, infelizmente, segundo esse texto específico, não vai entrar no reino do céu. Entendeu? Muita gente não vai entrar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir, mas não é no nosso tempo. Né? Não é no nosso tempo. O tempo é o tempo de Deus. E neste caso, a fé que eles tinham foi menor do que o medo. O Oliver que chegou aqui, tá tocando terror. Não liga o barulho aí, tá que os cachorros estão tudo aqui, eles ficam fazendo barulho, estão meio alvoroçados hoje. Então eles trocaram a fé pelo medo, e o medo levou eles para o inferno. Por isso que a Bíblia diz que os medrosos não vão entrar no reino dos céus. Ok? Os medrosos não vão entrar no reino dos céus. Então você não pode ter medo, você tem que ter fé. Sempre. Tá? Sempre. Então o verso 2 diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, a palavra de Deus ela não vai ter o mesmo efeito na vida de todo mundo. Entendeu? Que bom, Maitê. A palavra de Deus não vai ter o mesmo efeito para todo mundo. Por quê, pastor? Por causa da fé do receptor. Então, quem está recebendo a palavra, se não tiver fé, a palavra não tem ação na sua vida. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Três, porque nós, os que temos crido, estamos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. 4. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. 5. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, se você tem alguma dúvida
se o povo que morreu no deserto foi para o céu, para o inferno, aqui ela tira a sua dúvida. Esse texto vai tirar totalmente a sua dúvida e você não vai ter dúvida nenhuma. Ok? Oi, Ângela, bom dia, tudo bem? Tá? Que você não vai ter dúvida nenhuma. 7. Determina outra vez um certo dia, vírgula, hoje, dizendo por Davi, vírgula de novo, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Depois Davi, depois de Moisés, né? Muito tempo depois veio Davi. E Davi continua falando isso. Cara, se você ouvir a voz de Deus hoje, não endurece teu coração. Entendeu? Não endureça o seu coração para a palavra de Deus. Ah, mas eu não acredito. Você vai ter um problema sério com Deus. Entendeu? Creio que sim, Leandra Rodrigues. Tá? 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria, depois disso, de outro dia. 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ok? Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Veja, quando a gente fala de salvação, a gente está falando de repouso. Vamos entrar no nosso repouso. A gente vive cansado, né? Eu tô sempre cansado, né? Você olha pra minha cara, meu Deus, eu tô acabadão aí, né? Tô cansado, tá um calor, né? Tudo bem que aqui, graças a Deus, a gente tem ar-condicionado. Mas tá um baita de um calor. E às vezes eu penso, eu tenho vontade às vezes de tirar férias, mas eu não posso, eu não consigo. Né? Não tem como. Desde que eu comecei a nossa igreja, nunca mais eu tirei férias. A gente está com 15 anos que eu não tiro férias. Né? 15 anos que eu não tiro férias. Eu descanso 2, 3 dias, mas ultimamente nem isso eu consigo. E eu tô sempre cansado. As pessoas olham para mim e dizem, meu Deus, tá com uma cara de cansado. Tô. E eu espero, né, poder um dia entrar no descanso. Eu falo isso pra galera. Falo, às vezes né, briga comigo, fala, porque você não vai dormir, você tá nesse telefone ainda, tá respondendo as tuas mensagens, vendo, falo, cara, quando Jesus voltar e eu puder ir para o céu, eu vou ter muito tempo de descansar. Eu sempre falo isso, né? Sempre falo isso. Eu vou ter bastante tempo de descansar agora, não posso. Eu tenho que trabalhar, né? Então, carta aos Coríntios, Rose, do capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Então, Ruth, tá? Fala a respeito dos dons, 1 aos Coríntios, capítulo 12. Então, o descanso de Deus é algo que eu espero. Entendeu? Adelina, é só você clicar em cima aí, conversar com os irmãos aí. Eles vão colocar o link para você. Olha aí, ó. Entra aí, deixa a mensagem lá. Então eu espero pelo repouso, mas não é agora. Tem que ser tudo no tempo adequado de Deus. Tá? Tudo no tempo adequado de Deus. O 11 diz assim, ó: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Então, eu tenho procurado entrar no repouso de Deus, evitando, cuidando, vigiando para não cair na mesma armadilha que os caras caíram, da desobediência. Tá? A desobediência vai fazer você perder a tua salvação. Ok? Tom Alves, bom dia. Tá? A desobediência vai fazer você perder a tua salvação. Tá bom, pastor Heloísa? Deus te abençoe. Aliás, eu quero mandar um cheiro para a pastora Célia. Eu não vi se ela tá aí. Chegou um presente que você mandou aí, pastora Célia. Obrigado, tá?
Deus abençoe você. A galera adorou aí. Bem legal, tá? Muito obrigado. Oi, Cíntia. Obrigado. Eu concordo com você. As pessoas... Tá acabando a fé das pessoas, né? E eles estão vivendo pelo imediatismo. É verdade isso. As pessoas querem que as coisas aconteçam já, né? Já. Mas não é já, né? 12. Porque a palavra de Deus é viva. Escute isso aqui. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu tenho falado aqui bastante, né? Eu tenho falado aqui bastante sobre isso, sobre os emocionados. Né? Tem muita gente que não é convertido, ele é emocionado, porque ele se move pelo sentimento, pela sua emoção. O convertido se move pela palavra de Deus. O não convertido é um emocionado, né? E se move pela emoção. Mas a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então não ache que você engana Deus porque você não faz isso. Não faz, irmão, nem você, nem ninguém. Porque Deus, ele conhece o seu coração, ele sabe do desejo, da intenção do seu coração. Toda vez que você faz um voto, um propósito, Deus está vendo. Entendeu? Deus está vendo, Deus é nossa testemunha. Eu falo isso aqui sempre. Deus é minha testemunha, Deus é meu juiz, Deus é meu advogado. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele tem tudo dominado nas suas mãos e ele faz conforme o seu coração. Ok? Ele faz conforme o seu coração. Tá? 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que só o Senhor é Deus. Então, todos nós vamos ter de tratar com Deus. Todos, eu e você, todo mundo. A Bíblia diz que a gente vai ser cobrado pelo que a gente falou. Então, tudo que você falou, você vai ter que responder diante de Deus. Primeira conversa. Tá? Tudo que você diz, você vai ter que responder diante de Deus sobre o que você fala. Sim, Ed Júnior, hoje será ceia em Tijucas. Tudo que você fala, você vai ter que responder diante de Deus. Tudo que você faz, você vai ter que justificar diante de Deus. Então veja que o escritor da carta aos Hebreus diz no capítulo 4, no verso 13, ele diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, se você tem medo do diabo, você está tendo medo do cara errado. Não tem, você tem que temer a Deus. Entendeu? Porque Deus, ele pode matar o teu corpo e lançar tua alma no inferno. O diabo não pode. Então, um dia, a Carmen perguntou o seguinte: mas pastor, e o arrependimento? Quando Deus fala com Maria Madalena, o que ele falou para ela? Ninguém te condena? Não, nem eu. Então vai e não peques mais. Eu sei, Ivone Vidotto, tem muita gente aí que está tendo que se inscrever no canal todo dia, né? Tem gente que na semana passada se inscreveu 5 vezes e vinha no outro dia a inscrição tinha sumido. Vocês notaram que a gente está com 600 mil aí faz um mês. Né? A gente tem uma média de 12, 13 mil inscrições por mês no nosso canal, né? E isso parou, faz quase... Se continuasse na mesma pegada, já era para a gente ter mais de 1 milhão de pessoas no nosso canal faz muito tempo.
E a gente já está fazendo reclamações, enviando reclamações para o YouTube. Eles dizem que não sabem o que está acontecendo, dá um migué na gente, né? Mas nós estamos conversando, estamos mandando e-mail, estamos... Porque não tem, daí as pessoas se inscrevem, some, se inscreve, some, se inscreve, some. Infelizmente, a gente está vendo isso aí, né? Eles não passam os nossos vídeos em lugar nenhum, não indicam, escondem a gente. Então vocês estão aqui porque Jesus está nisso. Se não tivesse, nem canal a gente tinha mais, né? Mas tá bom, né? Vamos caminhando aí. Até que um dia vai mudar isso. Então, a gente pediu perdão do nosso pecado hoje. Então, este pecado que a gente cometeu, vou dar exemplo para você, da mentira, né? Você mentiu, aí deu um BO desgraçado, você se arrependeu, foi lá, pediu desculpa, daí no outro dia você vai mentir de novo? Outro dia você vai mentir de novo? Entendeu? Então, eu queria que você entendesse isso. Você se arrependeu, mas o Jesus disse, vá e não peques mais. Pelo menos naquele pecado que você caiu, você de novo, caramba. Né? Então nós vamos ter que sim, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então se você estiver em Cristo, você está de boa. Mas isso é para quem está em Cristo, não para os emocionados, porque emocionado está cheio. Como eu tenho falado aqui para você. Gente emocionada, tá cheia de gente emocionada por aí. Gente que vive de tatear, né? Vive do que os outros falam, vive do que os outros pensam. Entendeu, irmão? E nem começou a perseguição ainda, né? Você já imaginou quando começar a perseguição, quanta gente vai abandonar Jesus? Você já pensou, irmão? Quando começar, por exemplo, na Nigéria, né, que os muçulmanos estão perseguindo os cristãos, pondo fogo em igreja, matando todo mundo. E daí o povo, eu vi essa semana, o povo nigeriano crente saiu na rua, fez uma grande manifestação, né, corajoso, foi para cima. Se fosse no Brasil, fechava a igreja e todo mundo ia embora. Né? Foi com esse povo covarde aí, que no primeiro ventinho vira as costas e foge todo mundo. Entendeu? Então, a gente vai ter que comparecer todos diante de Deus. Uns para receber a bênção, outros para receber a punição. Ok? Uns vão comparecer para receber o galardão, né? A sua recompensa. Vão ouvir de Deus, filho, parabéns, você se esforçou, fez o melhor que você pôde, filha, agora entra no meu descanso, oh, aleluia. Outros vão dizer, olha, você não fez, você pisou na bola, você não obedeceu, você não viveu a minha palavra, você mentiu, você enganou, você se prostituiu, você fez isso, então você vai para o inferno. Tchau. Entendeu? Sacou, irmão? É isso aí. Então a gente precisa, eu e você, né, perseverar. Entendeu? Perseverar. Aquele que perseverar até o fim, este, e a frase está no singular, será salvo. Quem será salvo, pastor? Aquele que perseverar até o fim. Está lá no livro de Apocalipse, Jesus disse isso. Mas muitos abandonam no meio do caminho. Entendeu? Mas muitos abandonam no meio do caminho. Muitos. A grande maioria, infelizmente. Este povo de Deus que saiu do Egito com a promessa de entrar na terra prometida, não entrou porque teve medo. E o medo fez eles perderem a sua salvação. Então uma coisa que você tem que abandonar é o medo. Quem tem medo não vai entrar no reino. Entendeu? Você tem que ter fé. Pela fé, eu e você vamos ser alcançados por Deus. Ok? Amanhã a gente volta. Hoje a gente terminou o capítulo 4. Amanhã a gente vai para o 5. E aí vamos caminhando, estudando e aprendendo. Tá bom? Não esquece, hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro.
E hoje a gente vai ter culto lá em Tijuca, Santa Catarina. Espero chegar lá perto das 19 horas. E você vai poder assistir o culto a partir das 20 horas aqui, todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém, vamos caminhando. Tá bom? De tarde a gente tem desdobramento. Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus, um beijo no seu coração. Eu vou fazer a oração agora, tá? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre os meus irmãos e irmãs, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida deles em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoe o seu trabalho, tudo que eles têm, tudo que eles fazem seja abençoado em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, possa abençoar o seu cachorrinho, o seu gatinho, os bichinhos que eles têm, todos sejam abençoados em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que eles estão colocando diante do Senhor e quando beberem ou utilizarem ela, sejam alcançados segundo eles creem, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. 2 horas a gente está aí, tá bom? Tchau.